Olá, meus queridos amigos e amigas das redes sociais, Delta Thiago, professor Thiago Garcia, passando aqui para deixar para vocês um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, dependendo aí do horário que você vai ver essa gravação. Para quem está comigo agora ao vivo, um olá especial. Estou aqui para divulgar para vocês uma novidade muito boa que vai ajudar nos estudos de todos. Eu resolvi fazer alguns vídeos, algumas lives para comentar os aspectos mais relevantes da Lei 13964 de 2019, conhecida como Pacote Anticrime. Hoje eu vou destacar para vocês relativas ao crime de estelionato, artigo 171 do Código Penal. Sem dúvida, é um dos crimes mais conhecidos, é um dos crimes que mais vocês estudam e que mais caem em concursos públicos. Por isso, vale muito a pena prestar atenção nessa transmissão, vale muito a pena pegar um papel, pegar uma caneta para fazer anotações. Maravilha? Compartilhem com os amigos, convidem os amigos, mandem depois a gravação, mandem um vídeo. Quanto mais conhecimento a gente espalha, mais conhecimento retorna para as nossas mentes. Bom, como vocês sabem, o estelionato está lá no artigo 171. Antes de falar sobre as mudanças promovidas pelo pacote anticrime no Código Penal, eu vou explicar para vocês como era antigamente. É importante saber como funcionava para a gente entender as novidades. Então, antigamente, o crime de estelionato, ele comportava, como regra geral, ação penal pública incondicionada. Bom, se era incondicionada, significa que o Ministério Público não precisava da permissão, da representação do ofendido ou do aval do seu representante legal para agir, para oferecer a denúncia, para iniciar a persecução penal em juízo. A mesma coisa vale em relação ao delegado de polícia. Se era ação penal pública incondicionada, o delegado de polícia não precisava da representação da vítima para instaurar inquérito policial. Ele podia instaurar o inquérito de ofício. Muito bem. Como eu acabei de falar, essa era a regra geral. Mas havia uma exceção. E essa exceção está lá no artigo 182 do Código Penal, na parte que trata das imunidades penais relativas. Naqueles casos elencados no artigo 182, a ação penal pública ela é condicionada à representação. Então, antigamente, se existisse a prática de um estelionato praticado, por exemplo, da parte de um irmão em relação ao outro, de irmão para irmão, se existisse isso, nós teríamos um dos casos previstos no artigo 182. Logo, seria caso de ação penal pública condicionada à representação. Fechou? Isso antigamente. Repito. Agora, com o advento do pacote anticrime, o artigo 171 ele sofreu alteração. O legislador incluiu lá no 171 o parágrafo 5º. Agora, atualmente, a regra em relação à ação penal no crime de estelionato, essa regra mudou. Agora, a regra é que o estelionato é crime de ação penal pública condicionada à representação. Essa é a nova regra. Então, o Ministério Público, o promotor de justiça, o procurador da República, eles dependem da representação da vítima ou da representação do representante legal da vítima para poder adotar as medidas cabíveis. Idêntico raciocínio, obviamente, vale em relação ao delegado de polícia. Lembrando que quando a ação penal ela é pública condicionada à representação,
esse prazo relativo à representação, ele é um prazo decadencial de 6 meses, que começa a ser contado a partir do conhecimento da autoria. Muito bem. Mas nós temos exceções também. Assim como havia exceção antigamente, agora nós também temos exceções. E essas exceções estão lá no artigo 171, parágrafo 5º. Nesse dispositivo legal, o legislador elencou, estabeleceu alguns casos. E nesses casos, nós teremos o afastamento da regra geral atual, que é a ação penal pública condicionada à representação. Nos 4 incisos do artigo 171, parágrafo 5º, nós teremos a ação penal pública incondicionada. Vejamos então em quais casos o estelionato terá ação penal pública incondicionada. Lá no artigo 171, parágrafo 5º, nós temos o inciso 1º. Se o estelionato for praticado contra a administração pública, direta ou indireta, a ação penal será pública incondicionada. Lembrando as lições básicas de direito administrativo. A administração pública direta, ela abrange os entes federativos, a União, os estados, os municípios. Já a administração pública indireta, ela abrange as autarquias, as empresas públicas. Exemplo de autarquia, o INSS, uma autarquia federal. Então, se o estelionato for praticado contra a administração pública, seja direta, seja indireta, a ação penal pública será incondicionada. Segundo caso, se o estelionato for praticado contra criança ou contra adolescente, a ação penal pública também será incondicionada. Lembrando que, pelas regras do Estatuto da Criança e do Adolescente, criança é a pessoa que tem até 12 anos incompletos. E o adolescente é a pessoa que tem entre 12 e 18 anos. A terceira hipótese, prevista no dispositivo legal em tela, diz respeito ao estelionato praticado contra a pessoa que tem deficiência mental. Nesse caso, se a vítima for portadora de deficiência mental, a ação penal também será pública incondicionada no estelionato contra a pessoa que tem alguma deficiência mental. Lembrando que os conceitos, os termos relativos às deficiências, nós encontramos lá no Estatuto da Pessoa com Deficiência. E a última hipótese está lá no inciso 4º do parágrafo 5º do artigo 171. Se o estelionato for praticado contra pessoa maior de 70 anos ou contra pessoa incapaz, a ação penal pública também será incondicionada. Vale ressaltar que, nesse ponto, o legislador ele pode tentar confundir você, porque no Estatuto do Idoso é considerado idoso a pessoa que tem 60 anos ou mais. 60. Já no pacote anticrime, o legislador não adotou o parâmetro do Estatuto do Idoso, porque lá no pacote anticrime, no dispositivo que eu acabei de ler para vocês, lá o legislador fala em estelionato praticado contra a pessoa maior de 70 anos, 70. Então, fiquem ligados, porque essa pegadinha com certeza vai cair nas provas. Em relação ao estelionato praticado contra a pessoa incapaz, nós precisamos pegar o Código Civil para ver os conceitos de absolutamente incapaz, de relativamente incapaz, que vocês já estudaram nas aulas de Direito Civil. Então, essas são as conclusões iniciais. Em suma, fazendo um resumo do que nós vimos até agora. Antigamente, antes do pacote anticrime, o crime de estelionato ele era perseguido mediante ação penal pública incondicionada. Essa era a regra geral. Havia exceção? Havia. A exceção está lá no artigo 182. No caso das imunidades penais relativas,
o estelionato era perseguido mediante ação penal pública condicionada à representação. Agora tudo mudou. Após o advento do pacote anticrime, a regra geral passou a ser outra. A regra geral agora no estelionato é que ele é perseguido mediante ação penal pública condicionada à representação. E a exceção passou a ser a ação penal pública incondicionada naqueles casos que eu citei para vocês. Agora, a pergunta que não quer calar. Professor, qual é a natureza dessa norma que alterou o Código Penal, que acrescentou lá o parágrafo 5º no artigo 171? Como que nós devemos interpretar? Pessoal, vejam, de acordo com boa parte da doutrina, essa norma ela tem uma natureza mista, porque ela envolve aspectos processuais e aspectos materiais, aspectos de direito processual penal e aspectos de direito penal. Ora, se estamos falando de representação, nós estamos tratando de ação penal, que é um tema estudado no processo penal, que tem ligação com o processo. Por outro lado, se nós estamos falando de representação, nós estamos entrando no campo da extinção da punibilidade, porque a ausência de representação é causa de extinção da punibilidade, matéria de direito penal, estudada lá na parte geral do Código Penal. Já que essa norma tem caráter misto, isso significa dizer que ela deve observar o artigo 5º, inciso 40 da Constituição Federal. Nesse dispositivo da Constituição consta que a lei penal ela poderá retroagir para beneficiar o réu. Então essa nova disposição lá do artigo 171, ela deve retroagir para beneficiar o réu. Ora, se estamos diante de matéria ligada à extinção da punibilidade, é óbvio que há interesse do réu, é óbvio que ele pode ser beneficiado com essa alteração. Pois bem, outra pergunta que surge nesse contexto é a seguinte: a pergunta que vale ouro, a pergunta que vai ser cobrada de vocês nas provas. Prestem bem atenção que eu já estou visualizando o que o examinador vai jogar na sua prova ou vai te perguntar na prova oral. Candidato, candidata, você que quer ser delegado, promotor, juíza, enfim, defensora, responda a seguinte questão. O pacote anticrime veio, alterou o artigo 171 e o estelionato passou a ser um crime de ação penal pública condicionada à representação como regra geral. Pois bem, dito isso, eu quero que a senhora responda. Como ficam os casos, os fatos praticados antes do advento do pacote anticrime? Como que esses processos, como que esses inquéritos devem ser tratados à luz da nova disposição implementada pelo pacote anticrime? Vejam que nesse terreno nós já temos e teremos ainda mais polêmicas. A primeira questão que deve ser analisada é a seguinte: se já existe um processo em curso, um processo penal, uma ação penal, ou se já existe um inquérito policial em curso, e se os fatos que originaram esse inquérito ou essa ação penal, se esses fatos que originaram a persecução penal, se eles são anteriores ao pacote anticrime, eles devem observar a questão da representação, da necessidade de representação. O fato é que o STJ e o STF ainda não se manifestaram sobre essa matéria. É importante ainda anotar que no pacote anticrime o legislador não trouxe nenhuma disposição sobre a aplicação dessa nova matéria em relação ao tempo. Então nós temos aí um conflito, nós temos aí um problema a ser dirimido. Eu trouxe para vocês, com exclusividade, em primeira mão aqui nessa live, julgados e entendimentos de algumas cortes estaduais. São importantes parâmetros,
Porque, sem dúvida, o STJ ou o STF vai provavelmente adotar algum desses parâmetros. Eu não vi ninguém falando ainda sobre esses julgados que eu vou falar. Então, vocês estão recebendo essas informações em primeira mão. E quem tem informação em primeira mão deve se sentir privilegiado, porque nós estamos na frente de muitas pessoas. E isso no concurso público faz a diferença. Se cair essa matéria, você vai lembrar que você viu aqui comigo e você vai passar o trator. Então anota aí, papel e caneta. Primeiro entendimento que eu vou citar para vocês é o entendimento adotado por um julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo, TJ de São Paulo. O que aconteceu nesse caso julgado pelo TJ de São Paulo? O agente foi condenado por estelionato em primeira instância. Houve recurso para o tribunal e o tribunal manteve a condenação. O interessado, o réu, entrou com embargos, o condenado entrou com embargos de declaração, suscitando a seguinte matéria. Olha, tribunal, surgiu um fato novo. Apareceu o pacote anticrime. Embora o fato que eu pratiquei, embora esse fato tenha sido anterior ao pacote anticrime, o fato é que o pacote anticrime surgiu e passou a dizer que agora o estelionato é um crime condicionado à representação no que diz respeito à ação penal. Então, tribunal, eu quero que você extinga a punibilidade, declare a extinção da punibilidade, porque aqui no processo não teve representação. O TJ de São Paulo adotou a seguinte posição: os fatos, embora sejam anteriores ao pacote anticrime, a condenação e a manutenção da condenação, essas decisões vão se manter incólumes. Mantenham a condenação de primeira instância, mantenham a confirmação da condenação pelo tribunal e que os autos retornem à primeira instância para que a vítima seja intimada a se manifestar, se ela quer ou não representar. O Tribunal de Justiça de São Paulo deu o prazo de 6 meses para que a vítima se manifeste. Segunda posição foi a posição adotada pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, o TJDFT. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal, ele também pegou um caso, e nesse caso o interessado alegou que a ação penal estava em curso e que não havia representação, que o pacote anticrime surgiu, que ele passou a exigir a representação e que, portanto, deveria ser reconhecida a extinção da punibilidade. O interessado, impetrante, invocou a análise do TJ do Distrito Federal por meio de habeas corpus. O tribunal não concedeu a ordem, o tribunal disse que havia sim representação naquele caso. O tribunal argumentou que a vítima tinha registrado boletim de ocorrência na delegacia e que o simples registro de boletim de ocorrência na delegacia já era, por si só, a representação, na linha da jurisprudência do STJ. Muito bem. Terceira posição é a posição que foi adotada pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Ô, Florianópolis, que saudade de Floripa. Muito bem, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina adotou o seguinte entendimento. Ao analisar o processo, o interessado alegou que deveria ser extinta a punibilidade, tendo em vista a nova disposição implementada pelo pacote anticrime. O tribunal não acolheu esse pleito. O tribunal disse o seguinte: se existe uma ação penal em curso, se o parquê, se o Ministério Público ofereceu a denúncia, se o juiz recebeu a denúncia e o feito já está em curso, trata-se de ato jurídico perfeito e acabado. Não há que se falar em intimação da vítima para que ela se manifeste se quer ou não representar, porque a denúncia já foi oferecida, já foi recebida, já tem ação penal em curso. A representação, a natureza jurídica dela,
é de condição de procedibilidade. Condição para oferecer a denúncia. Se a denúncia já foi oferecida, ato jurídico perfeito acabado. Não precisa intimar a vítima. Porque, segundo o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, a representação ela é uma condição de procedibilidade e não de prosseguibilidade. Procedibilidade é uma coisa, prosseguibilidade é outra coisa. Maravilha? Essa foi a posição adotada pelo TJ de Santa Catarina. Eu já adianto para vocês que eu vou seguir a posição do Tribunal de Justiça de Santa Catarina nas minhas obras. Eu estou atualizando as minhas obras, os meus livros, e eu vou adotar essa posição. Professor, então, segundo essa sua posição, que o TJ de Santa Catarina adotou, se o Ministério Público já ofereceu denúncia, se ela já foi recebida, a vítima não precisa ser intimada para falar se ela quer ou não representar, tá certo? Ótimo, exatamente isso. Agora, façamos um outro raciocínio. Imaginemos que o fato foi praticado antes do advento do pacote anticrime. Os autos estão lá no gabinete do promotor de justiça. A vítima ainda não se manifestou. Ora, nesse caso, se ainda não foi oferecida a denúncia, é razoável intimar a vítima para que ela se manifeste acerca do desejo ou não de representar. Porque não tem denúncia ainda, não tem ação penal, não tem processo. Aí é um outro caso. Professor, e se os autos estão na delegacia de polícia? O fato foi praticado antes do pacote anticrime, aí apareceu o pacote anticrime, mudando a regra da ação penal. Como que o delegado de polícia deve fazer em relação a essa questão? Eu penso que há dois caminhos possíveis para o delegado de polícia. Alguns colegas delegados de polícia, diante da nova disposição do pacote anticrime, eles estão intimando as vítimas para que compareçam na delegacia e se manifestem se elas desejam ou não representar. Olha, vítima, quando foi registrada a ocorrência, quando foi instaurado o inquérito, não precisava da sua vontade. Mas agora a lei mudou. Agora eu preciso saber se você quer ou não que o negócio caminhe para frente. Alguns delegados estão fazendo isso. Uma outra solução viável, na minha visão, é a seguinte: desnecessidade de intimar a vítima para que ela se manifeste em relação à representação. Pessoal, por que eu entendo que essa opção é viável? Ora, eu acabei de falar para vocês, agora há pouco, que, segundo a jurisprudência consolidada do STJ, segundo a doutrina majoritária, a representação ela não precisa ter uma forma específica. Eu não preciso ter um documento, uma folha com o nome, termo de representação. É desnecessário isso. O STJ aceita, por exemplo, que o boletim de ocorrência, por si só, já é a representação. Porque se a vítima foi até a delegacia fazer o registro da ocorrência, isso significa que ela quer ver o agente punido, que ela quer ver o agente processado, que ela quer que seja instaurado inquérito contra o agente. Então, adotando esse raciocínio do STJ, se a vítima fez o BO, ainda que agora tenha mudado a natureza da ação, ela já fez a representação lá atrás. Então, seguindo esse raciocínio, eu entendo que o delegado de polícia não precisa intimar a vítima para que ela se manifeste em relação à representação. É claro que vai ter discussão, vai ter divergência, pode ser que o promotor não concorde. Então, para facilitar, para ficar mais eficiente, dependendo da comarca, dependendo do caso, para não vir cota, para não perder tempo, nada impede que o delegado faça a intimação em relação à vítima. Mas, repito, eu acho desnecessário. Eu vou citar para vocês os números dos julgados que eu abordei nessa nossa aula. Como são números longos, eu não vou citar aqui na live, mas vale a pena você pegar esses julgados e ler os acórdãos. Porque quando você busca o conhecimento, você aprende mais. Se você fica esperando só aviãozinho na boquinha,
esse seu estudo, ele é muito passivo. O seu estudo, para ele ser eficiente, ele tem que ser um estudo ativo. Então, bora botar a mão na massa, bora ter iniciativa. Eu já dei aqui mastigadinho para vocês. É só anotar, revisar. Com o conteúdo que eu dei aqui, você vai bem na prova. Peguem os números dos julgados, que eu vou divulgar, e vejam os acórdãos. É só acessar os sites dos tribunais de justiça e procurar por esses números dos julgados. Eu vou colocar esses números lá no meu canal do Telegram. Acabando aqui essa transmissão, eu vou postar lá no meu canal do Telegram os números dos julgados para quem quiser fazer o download do acórdão. Fechou? O Telegram é um aplicativo igual ao WhatsApp. Baixa o Telegram no seu celular, abre o Telegram e procura lá pelo canal Delta Thiago. Procura pelo canal Delta Thiago com TH. Canal Delta Thiago com TH. Vai aparecer o meu canal, você entra lá, que daqui a pouco eu vou divulgar os números dos julgados. E nesse meu canal Delta Thiago, além dele ser o canal jurídico que tem mais pessoas no Telegram, é o maior no ramo jurídico, eu estou fazendo lá, para quem não sabe, um curso gratuito sobre a lei dos crimes hediondos, atualizada com o pacote anticrime. Eu já divulguei lá 11 aulas com base em lei, em doutrina, em jurisprudência. Então, material completíssimo, riquíssimo, vai bombar nas provas. Então, entra lá também no canal Delta Thiago para você acompanhar essas 11 aulas. Elas estão todas lá. Quem não conseguir encontrar o canal Delta Thiago, manda para mim um direct lá pelo meu Instagram. No Instagram eu estou também como Delta Thiago com TH. Manda um direct para mim que eu passo o link para você. Outra coisa importante, muito importante, eu vou fazer um evento agora em abril. Eu vou divulgar ainda as datas, mas serão uns 4 ou 5 dias. E nesse evento, 100% online e 100% gratuito, 100% online e 100% gratuito, eu vou abordar coisas que vão mudar a sua vida. Eu vou falar sobre o intangível, eu vou falar sobre controle emocional, eu vou falar sobre inteligência emocional, eu vou falar sobre técnicas e métodos de estudo, eu vou falar sobre escolha dos materiais, eu vou mostrar para vocês as armas que eu usei para ter mudado a minha vida. Eu passei na OAB, para delegado de polícia, passei no Ministério Público Federal, no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, no Ministério Público de São Paulo, para agente penitenciário e em outras provas. Em todos esses concursos eu passei na primeira tentativa e sem cursinho. Mesmo carregando o mundo nas costas, mesmo tendo que enfrentar as piores dificuldades, mortes, pobreza, moradia humilde, quase passei fome. Então, eu tinha tudo para não ter dado certo. Quem consegue vencer o que eu venci é uma pessoa em 1 milhão. Então, eu tive que aprender a transformar o impossível em impossível. Se você quer saber como eu fiz isso, se você quer conhecer esse caminho extraordinário, não deixa de participar desse evento jurídico que eu vou fazer. Quem acompanhou esse evento no ano passado saiu com a mente, saiu com o mindset totalmente mudado. A pessoa falou, Thiago, você em 3, 4 transmissões, em 3, 4 dias, eu aprendi com você o que eu não aprendi em 20 anos. Então o poder transformador é imenso. O que eu vou falar, ninguém fala por aí. Se você quer mudar, assista o evento. Para fazer a inscrição é muito simples. É só você mandar um e-mail para mim falando, Thiago, eu vi a sua live no Periscope, no YouTube, no Facebook e eu quero participar daquele seu evento online. Manda um e-mail para, anota aí, contato arroba deltatiago.com. Repito, contato, de contato mesmo, contato arroba deltatiago.com. Lembrando que o Thiago é com TH. Manda agora esse e-mail, porque não vai ficar gravada a transmissão. Se perder, perdeu. Depois não adianta chorar. Ok? Fechou? Contato arroba deltatiago.com. Se vocês curtiram, se vocês gostaram dessas novidades, mandem para mim um direct lá pelo Instagram,
porque o feedback de vocês é muito importante, é um incentivo para eu continuar, é um incentivo para eu produzir cada vez mais materiais bons para vocês. Fiquem com Deus, bora passar o trator e até mais. Valeu!